Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Zeta. Eu sou o professor Marcos e hoje, com a ilustre presença do nosso amado e querido e também polêmico pra caramba, professor Mestre Sabino. Pessoal, hoje a live em especial nós vamos falar sobre crítica textual. É lógico que quem vai destrinchar esse assunto aí será o professor Fábio Sabino. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos vocês. A aula hoje, como eu disse, é no canal do professor Marcos. E eu vou dar uma explicação bem simples do que viria a ser a crítica textual. Depois eu vou usar os materiais, vou demonstrar as ferramentas do antigo para fazer crítica textual e as ferramentas do novo para fazer a crítica textual. Pois bem, vamos colocar uma suposição aqui, gente, para vocês entenderem. Supor que eu escrevi um livro. Estou aqui em 2024, escrevi um livro. E o livro que eu estou escrevendo é a respeito da minha vida, daquilo que eu gosto. E o professor Fábio Sabino escreveu um livro dizendo, eu como arroz feijão. Então supor que eu escrevi dessa forma. Arroz, feijão. Aí a pessoa copiou arroz, feijão. Não, rapaz. Só que a pessoa não está entendendo que era um prato da minha cultura que eu comia e chamava-se arroz, feijão. Mas que não tem nada a ver com arroz e feijão. Era apenas o nome de um prato. Olha o que acontece. Aí alguém foi copiar isso e colocou, não, o professor Fábio Sabino não comia arroz, feijão. Ele comia arroz e feijão. Esse E já mudou tudo. Mas, professor, mas não era arroz e feijão, não. Era o nome de um prato que eu comia chamado arroz feijão, mas não tinha nada a ver com arroz e feijão. Aí alguém que estava copiando meu livro foi e colocou o bendito E. Entendendo que eu comia, que eu tinha esquecido o E. Que eu comia arroz e feijão. Imagina a bagunça que gerou. Ou seja, agora daqui para frente, cada um vai colocar o que quer, e todos estão colocando aquilo que eu não quis dizer. Por isso que não tem como, isso que o professor Marcos acabou de falar, por isso que não tem como você fazer a reconstrução original. Reconstrução original seria se alguém copiasse a minha obra, palavra por palavra, do jeito que eu escrevi. Só que aí não, o copista ele vai fazendo o quê? Ele tem um vício dele. Ele vai subentendendo algumas coisas. Vai traduzindo, vai incorporando dentro do seu tempo, da sua linguagem, da sua cultura. Então ele vai subentendendo. Arroz, feijão. Não, professor, ele comia, gente, é arroz e feijão. Ou alguns podem colocar, não, ele comia arroz com feijão por cima. Outros, não, ele comia o feijão com um pouquinho do arroz do lado. Ou seja, está todo mundo tentando subentender, traduzir, estão dizendo aquilo que eu não quis dizer. Isso é crítica textual. Então a pessoa tenta do provável em subentender o que eu quis dizer com arroz e feijão. Isso é a crítica textual. Então, por isso, quando as pessoas falam de fidelidade, não, tem uma tradução fiel, não tem como. Eu vou dar exemplos aqui no Antigo Testamento. Eu comecei um trabalho há muitos anos atrás, não chega a 20 anos, mas está beirando aos 20 anos. Existe a Bíblia hebraica Stuttgartense, do que as pessoas chamam de original, que, eu não sei, está aqui a minha, vou pegar a minha aqui para vocês verem. Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia hebraica Stuttgartense. Dentro dessa Bíblia, ela tem várias anotações, ela é toda em hebraico. Tem as anotações aqui embaixo. Eu vou dar um exemplo aí. E aí, eu comecei um trabalho, registrei uma parte desse trabalho, que eu vou compartilhar para os senhores verem, e vamos na prática agora para vocês entenderem o que viria ser essa questão agora na prática. Marcos, eu vou compartilhar o esboço aí, por favor, aí você compartilha para mim, por gentileza, tá bom? Tá aqui, gente, isso é um trabalho que eu chamo de crítica textual do Pentateuco, decodificação do aparato crítico da BHS. BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense. Isso aqui que os senhores estão vendo é o código que tem na Bíblia, que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, que é o meu livro. Eu pego tudo isso daqui, Gênesis 1:1,
Aí eu pergunto, vocês conseguem decifrar o que está escrito aí? Conseguem? Não, professor, para mim isso é tudo código. Pois bem, o primeiro elemento da crítica textual, aqui é onde estão as variantes. Lembra do que eu falei do arroz, feijão, arroz e feijão, arroz com macarrão? Então vamos supor que aqui está arroz, feijão, arroz e feijão, macarrão. Então eles estão colocando, que é justamente na nota de rodapé, o que eles subentenderam aquilo que eu comia. Então eles não podem eliminar. Então eles têm que colocar as probabilidades. Eles vão padronizar um texto, vão colocar algo que eles entendem que seja verdade para eles, porém eles não vão recriminar o restante. Isso aqui nós chamamos de aparato crítico. Alguém que diz que faz exegese, logo tem que saber fazer crítica textual e tem que decodificar o que está isso aqui querendo dizer. Eu vou pegar o versículo de número 11 que eu grifei aqui. Existem umas notas pequenas, dá para ver aí a nota aqui, Marcos, dá? Tá dando para ver. Ok, vocês estão vendo esse desenho aqui? Circelos é o nome dele. Essa bolinha aqui, para simplificar, tá? Eu tenho uma bolinha aqui, tem uma outra bolinha aqui. Aí você vai passando, você vai ver uma letrinha A, aqui e aqui. Aí você chega aqui, tem uma letrinha B. Tudo isso aqui tem um significado. Essa letrinha B, eu estou no versículo 11, letrinha A, aqui é uma oração só e aqui é a letrinha B. O que eu faço? Venho aqui embaixo, versículo 11 aqui, ó, letrinha A, tá uma nota, letrinha B, tá tudo isso daqui, vários símbolos. O que isso quer dizer? Vamos ver o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui meu esboço, vamos lá para o versículo 11. Eu transportei para cá, tá aqui. Olha o que isso daqui significa. Seu significado, tudo isso aqui, ó. Lido, em poucos, MS manuscritos, hebraicos medievais, até aqui, tudo isso daqui significa aqui, ó, medievais, como também no Pentateuco Samaritano. Só isso aqui quer significar Pentateuco Samaritano. Septuaginta é isso aqui. Só esse sinal significa Síria Peshita. Esses dois sinalzinhos aqui significa Targum Pseudionata ou Targum Yerushalmi. Esse sinalzinho aqui significa Vulgata, relatar a palavra, tá aqui a palavra, ve'etz significa e árvore, com uma conjunção, que é esse sinalzinho aqui, conforme, CF conforme, o versículo 12. Agora, o que eu fiz? Eu decodifiquei o que estava no aparato crítico. Então, o primeiro passo da crítica textual é saber se existe variante, as variantes sempre estarão pelas letrinhas aqui itálicas, e se existe, o que eu tenho que fazer? Me remeter ao aparato crítico e no versículo, e na nota e decodificar. Pois bem, para decodificar faz como? Aí existem os manuais para isso. Um dos manuais utilizados é o Manual da Bíblia Hebraica, de Edson de Faria Francisco. Pós-doutor pela USP, em Língua e Literatura Hebraica, Edson de Faria Francisco. Então, fiz uso do manual dele para decodificar, para saber o que ali estava dizendo. Então, já preciso de ferramenta. Decodifiquei, resolvi o problema? Não. Eu tenho que saber se o que está no texto é o correto, ou o que está na nota de rodapé, no aparato crítico, é o correto. Aí existe a metodologia de julgar essas variantes, chamada de evidência externa e evidência interna. Então nós temos o texto, aqui nós temos chamado de Massorá Parva, Massorá porque vem dos massoretas, tá? Massorá Parva é a Massorá menor, Parva significa menor. Aqui nós temos a Massorá Magna, que é isso aqui, é a Massorá maior, vou explicar para que serve isso. E aqui nós temos chamado de aparato crítico. Então, no Antigo Testamento, nós temos o texto hebraico, nós temos a Massorá Parva, a Massorá Magna e o aparato crítico. Então, para fazer a crítica textual, eu tenho que... Crítica textual, tá? Eu preciso analisar a Massorá Parva, a Massorá Magna e o aparato crítico. Ok. Então, quando eu quero trabalhar com o aparato crítico, eu sempre vou trabalhar com as letrinhas. Aqui tem a letrinha aqui, letrinha A, letrinha B. Outra explicação. Quando eu tenho a letrinha A aqui,
no início e aqui no final, ele está querendo observar a expressão por completo. Então, o aparato crítico vai trazer uma nota da expressão por completo no seu rodapé, que está aqui. Então, ele vai trabalhar a oração por completo. Está aqui, as duas formas. Quando a letrinha itálica tiver em uma única palavra, então ele vai observar apenas aquela palavra. Igual aqui nós temos its, árvore. E aqui ele está dizendo que alguns manuscritos lê com uma conjunção, its. É isso que ele quer explicar. Nossa, professor, mas por conta do quê? Por conta do versículo 12, que vai trabalhar com a conjunção. Ele tá dizendo que talvez aqui foi um erro do copista, que o copista ele está subentendendo aqui que aqui deveria existir uma conjunção apoiando a leitura. E árvore. Ok. Já esse sinalzinho aqui, esse sinalzinho pequeno, como aqui em cima no início do versículo 11, ó. Tá vendo que essa bolinha aqui, eu vou chamar de bolinha para simplificar, ela tá entre duas palavras. O que ele está dizendo? Que existe uma notação da junção dessas duas palavras em outras passagens bíblicas. Ah, é, professor? É. Quando a bolinha estiver em cima de uma única palavra, então ele vai estar se referindo apenas e unicamente àquela palavra. Olhem aqui no versículo 11, na direção dele, na direção do versículo 11. Quantas bolinhas eu tenho, professor Marco, no versículo 11? Quantas eu tenho? Versículo 11, duas. Duas bolinhas. Vamos melhorar? Professor Marcos, aqui embaixo, quantas bolinhas eu tenho aqui embaixo? Deixa eu ver, 3. 3. Ok. Vamos aqui em cima. Quantas bolinhas eu tenho aqui em cima? 3. Ok. Aí o que você faz? Na direção do versículo, você conta sempre da direita para a esquerda. Essa nota aqui remete a essa expressão. Essa bolinha aqui depois do ponto vem essa expressão com o número 20. E a última nota vem com essa última expressão. Nós vamos trabalhar com o versículo 11. Então, eu tenho a primeira bolinha. Então, é referente a essa citação. E essa segunda bolinha é referente a essa citação. Agora vem a pergunta. Aqui, professor Marcos, não sei se dá para enxergar, mas eu vou ampliar um pouquinho mais. Melhorou. O senhor consegue me dizer quais são as consoantes em hebraico que nós temos aqui? Dá para ver aí? Aumenta mais um pouquinho só. Vamos lá? Isso. Bom, aí tá me parecendo um kaf e um re. Isso. E aqui? Um lamed. Isso. Então, nós temos as duas notas aqui. A expressão Vaiomer Elohim, ou E disse Deus, ela é atestada por 25 vezes. Por quê? As letras em hebraico têm os seus valores numéricos. Aleph, 1, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, 10. Kaf, 20. E a consoante Re, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Então, se faz a junção. Então, eu tenho 25 vezes que a expressão Vaiomer Elohim aparece na Bíblia. Aí vem a pergunta. Professor Marcos, onde estão essas 25 atestações? O senhor sabe? Em toda a Bíblia hebraica? É. O senhor sabe? Eu tenho que procurar. Não, a pergunta. Se o senhor sabe onde estão essas 25 atestações, o senhor sabe? Não. Ok, aí o que a gente faz? Não tem uma letrinha 10 aqui? Dá para ver aí, professor Marcos? Dá para ver. Não dá? Aí o que a gente faz, senhores? Vamos aqui embaixo na Massorá Magna agora. Toda Massorá parva, se tiver um número, ela vai lhe remeter, se tiver um valor numérico, ela vai lhe remeter para a Massorá Magna. Onde que é a Massorá Magna? Aqui. Vamos na letrinha de número 10. Procure para mim, professor, a letrinha número 10, o que tem aí? O que está significando, relacionando aí? Aí é o manuscrito 5, manuscrito 6, manuscrito 5, não é isso? Tá aqui. Isso, letrinha 10. Massorá Magna, número 5. Ok? Ah, tá. Certo. É que eu confundi com manuscritos, desculpa. Não, beleza. Então nós temos aqui, ó, número 10, Massorá Magna 5. E o que a gente faz agora? Tem que ir para onde agora, professor Marcos? Para Massorá Magna. Eu tenho que ir para Massorá Magna. Ok. Então, estamos agora na Massorá Gedolá, Massorá Magna, do Códice Leningradense B19, e vamos para ela.
Ah, 1, 2, 3, 4. Olha ela aqui, professor Marcos. Vaiomer Elohim, aí está a nota. As 25 referências agora, professor Marco, onde estão a expressão Vaiomer Elohim. Estão aí as 25 passagens. Começa em Gênesis 1, 3 e termina em 2 Crônicas 1, 11. Em todo o Antigo Testamento, a expressão "e disse Deus" é atestada por 25 vezes. Professor Marcos, olhando aí na tela, chama alguma coisa a atenção do senhor? Em que sentido? E referências bíblicas? Bom, aí tá falando de Gênesis 1, Gênesis 2, 3, Deuteronômio 4, 2, Jeremias, mais o quê? Sobe mais um pouquinho, tem mais alguma coisa? Ó, vamos lá. As maiores atestações estão em qual livro da Bíblia? Gênesis 1, 3, Gênesis 1, 6... Não, bater no olho. As maiores atestações da expressão "e disse Deus" está em qual livro da Bíblia? Só bater o olho aí. Bom, Gênesis. Ok? Gênesis. Sim. Se você for comparar com Êxodo, uma atestação, Números, uma atestação, 1 de Reis, 2 atestações, Livro de Jonas, uma atestação, e 2 Crônicas, uma atestação. Então a expressão "e disse Deus", suas maiores atestações estão no livro do Gênesis. Por quê? Agora vocês vão entender. Por quê? Porque Elohim é o termo pluralizado. E você está justamente no período patriarcal, que você tem o que no período patriarcal? A adoração politeísta, senhores. É onde você tem um politeísmo inserido. Olha que curiosidade interessante agora. Vamos voltar para Massorá Magna agora? Vamos lá, novamente. Voltando para Massorá Magna. Essa Massorá aí, ela está nesse próprio PDF da Não, é a parte. Não, a Massorá Gedolá é a parte. Ele é a parte. Vamos lá? Professor Marcos, dentro dos livros do Pentateuco, aonde não existe a expressão "e disse Deus"? Olha aí no texto agora, me procura aí qual livro do Pentateuco não tem a expressão "e disse Deus". Vamos lá. E disse Deus? Não tem. Não atesta. Início da oração, não tem a expressão Vaiomer Elohim. Quais livros dentre o Pentateuco que não consta essa expressão? Bom, eu tô vendo aqui, se não me falha a memória, tá? Eu tô vendo aqui Jeremias, certo? Deuteronômio. Não, dentro do Pentateuco, professor. Dentro do Pentateuco. Que não tem expressão "e disse Deus", que não tem. Quais livros são? Amplia só mais um pouquinho, professor, que minha vista é... Rapaz? Sem óculos eu não consigo enxergar muito, não. Vamos lá. Melhorou agora? Melhorou, agora melhorou. Bom. Só vai por aqui nas iniciais, professor. Qual livro está faltando aqui do Pentateuco aqui? Gênesis, Êxodo, Número... tá faltando Deuteronômio. E mais um, qual outro? Deuteronômio, Levítico. Então Levítico e Deuteronômio, professor Marcos, não faz uso da expressão "e disse Elohim". Vaiomer Elohim não tem expressão "e disse Deus". Por conta do quê? Levítico, qual é a característica do livro de Levítico? A característica do livro de Levítico são, no caso, as leis que Deus dá a Moisés, né? As leis sacerdotais. Isso, a fonte sacerdotal. E o próprio livro de Levítico é atestado que Deus entrega aquelas leis por intermédio de Moisés para os levitas. Como que deveria proceder, por exemplo, com o santuário, tabernáculo, o sacrifício, como deveria ser feito. Israel Frankenstein vai dizer o quê? Que a composição, a criação dos livros foi feita por quem? Pelos sacerdotes. Então os sacerdotes não querem lidar com o politeísmo. Por isso que em lugar do Elohim vai ter o tetagrama. Vaiomer Adonai. Vai entrar o tetagrama no lugar. Sim, e outro livro que não... Isso. Outro livro que não contém Deuteronômio, que é justamente as leis. Essa é a expressão que ele está trabalhando, está dizendo que é atestado por 25 vezes, e aqui está na Massorá Magna as 25 atestações. De Gênesis
do início ao último livro do Antigo Testamento. Aí você vai falar assim, peraí, mas cadê os livros proféticos, profetas maiores? São ausentes. Não existe a expressão Vaiomer Elohim. A expressão Vaiomer Elohim é disse Deus. Só existem nessas passagens e acabou. Então faz a pesquisa e vou procurar. Pode procurar porque já fizeram, não existe. Isso que chama muita atenção dentro da crítica textual da Massora Magna. Já começa a ter uma luz teológica melhor do que da forma que as pessoas tinham a ideia sobre Deus agora. Porque é o período que adentra o monoteísmo para a cultura judaica. Por isso que tem que fazer o quê? Tem que expulsar o termo pluralizado, que dá a ideia de outras divindades. Um crítico textual ou um exegeta, quando ele vai fazer exegese, é exegese pura. Às vezes nós fazemos hermenêutica avançada, tá? Mas uma exegese pura, a primeira coisa que eu tenho que ir é o versículo ao qual eu estudarei do Antigo Testamento. Eu tenho que ver se existem essas notas, os circelos, que é o nome que se dá, essas bolinhas que me remete a Massora Parva. Essa nota aqui, deixa eu ampliar novamente, que é o lâmide, Marcos, que você falou, o professor Marcos falou. Você sabe o que significa esse lâmide aqui, professor Marcos? Com uma bolinha em cima? Eu esqueci. Pode falar, professor. Ok. Isso aqui significa rapax legomeno. Lembra o que significa rapax legomeno? Sim. Okay. É uma palavra que é encontrada uma única vez em todo o livro. Isso, então a expressão tadiche, é um rapax legomeno. Já está me informando a Massora Parva, tá? E a expressão Vaiomer Elohim é atestada por 25 vezes, aí eu tenho o valor numérico aqui, que me remete a Massora Magna, que eu chego aqui, número 10, Massora Magna 5, que aí eu vou lá para Massora Magna 5, que está aqui, Massora Magna 5, e consigo ver todas as referências. Aí, lembrando os senhores, que aí eu me remeto, vamos diminuir um pouquinho aqui para me ajudar também, aí eu vou aqui para a nota do versículo 11, onde eu tenho essas letrinhas aqui, então isso me remete aonde, professor mesmo? Ao aparato crítico. Então eu estou, versículo 11, nota B. Então você vem aqui embaixo, versículo 11, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Opa, agora deixa eu centralizar. Isso, já estou no capítulo 1, versículo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9, aí versículo 9 vai indo, aí eu tenho versículo 11, a nota B, está aqui. É essa nota que eu quero estudar. E essa nota que eu fiz o quê? Eu já decodifiquei que está aqui, ó. Variante a ser analisada, a palavra etz, do versículo 11, tem a seguinte nota. Joguei a nota para cá, e agora eu traduzi essa nota. O que significa tudo isso daqui? L de lido em poucos, PC, lido em poucos. MSS, manuscritos hebraicos medievais, como também no Pentateuco Samaritano, esse sinalzinho, só esse sinalzinho aqui é o Pentateuco Samaritano, esse sinalzinho aqui é a Septuaginta, esse sinalzinho aqui é o Targo, esse J vem de Jonathan, tá? Então, Targo, Jonathan, pseudo Jonathan, alguns chamam de Targo de Yerushalmi, tá? Esse sinal significa Vulgata. Relatam a palavra hebraica ve'etz, porque isso está aqui, ó, relata dessa forma com a conjunção. Conforme eu confira o versículo 12, com uma conjunção, conforme o versículo 12. Pronto. Tendo isso aqui, eu fiz o quê? Eu fiz a crítica textual? Não. Eu apenas decodifiquei. Agora, fazer a crítica textual é julgar para saber, é com conjunção, ou traduzido, é com e árvore, ou apenas árvore, sem ligação. Aí chama-se evidência externa e evidência interna. Mas isso aqui, evidência externa e evidência interna, eu vou trabalhar com vocês no Novo Testamento. Mas deu para dar uma luz, então, quando alguém falar para vocês que faz crítica textual, é totalmente no hebraico, viu, gente? Tem nada a ver com português, tem que decodificar, tem que analisar Massora Parva, tem que analisar Massora Magna. Isso é, se tiver alguma variante. Se não existir variante, não existe crítica textual. Ah, professor, então só existirá crítica textual caso haja uma variante. A variante seria, então, arroz com macarrão, o frango, a sopa, a feijoada, palavras que estão se divergindo. Isso que você não sabe qual é a palavra correta ou qual eu escrevi. Isso seria a variante. Existindo variante, a crítica textual.
não existe variante, não tem crítica textual. E para vocês verem que o professor Fábio Sabino, ele tem uma vasta experiência dentro dessa área, e não é tão simples, então é necessário investir tempo e dinheiro, porque não é algo que você chega assim do dia para a noite. Você precisa compreender o idioma, você precisa compreender o aparato crítico, você precisa de ferramentas específicas para tal. Então, quem constrói uma obra, quem elabora uma obra, tal qual o professor Fábio Sabino, como manual de exegese, que ele construiu, que ele fez uma crítica textual em cima de Ezequiel 28, deu muito trabalho para fazer, certo? Então, assim, é bom a gente valorizar os nossos professores aqui no Brasil. E uma questão interessante, pessoal, é que, olha só, o autor desta obra aqui, ó, o pós-doutor Edson de Faria Francisco, ele endossou uma das obras do professor Fábio Sabino. Esse daí, Manual de Exegese. Ok. Gente, se tratando, eu expliquei do Antigo Testamento, a metodologia para você julgar o valor da variante, tanto no Antigo quanto no Novo, é quase que 100% idêntico, tá? Dentro de umas obras consideradas top, se tratando do Antigo Testamento, compartilha para mim aí, professor, nós temos a obra do Emanuel Tove. Para compartilhar, quando compartilhar, você me avisa aí, tá bom? Já está na tela. Ok. Dentro da metodologia para você julgar os valores das variantes, você tem critérios externos, que eu chamo isso de evidência externa, tá? Você tem evidência externa, que aí existe status desigual de fontes textuais, é uma forma. Você tem a preferência pelo texto majoritário, é uma outra questão. Ampla atestação, quantidade de manuscritos. Você tem, depois da evidência, você tem idade dos testemunhos textuais, ou seja, a idade dos manuscritos, ou seja, você vai fazer uma averiguação do Antigo Testamento. Isso eu explico aqui nesse meu livro aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar. Jesus nasceu de uma virgem. Aqui eu faço uma crítica textual de apenas Isaías 7,14. Aqui eu fiz a crítica textual, evidência externa e evidência interna. Deu um versículo da Bíblia, deu 190 páginas. Quantas páginas deu, professor Marcos? 190. De quantos versículos da Bíblia? De um versículo. Um versículo da Bíblia, tá? Um versículo. Um versículo. Por quê? Porque esse versículo, ele continha várias variantes. Então, por isso que eu falo, para fazer exegese dá trabalho. Então, um versículo bíblico deu um livro de 169 páginas. Se é virgem ou se não é virgem, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Tá aqui, ó. Só esse versículo rendeu um livro de 190 páginas. Aqui uma crítica textual completa. Então aqui eu usei todo o método a respeito disso, provando se ali se trata de virgem ou não. Crítica textual completa. Ok. Então estou mostrando os passos aqui, dentro do manual, o que deve ser feito. Depois eu vou para o Novo Testamento, aí vai dar uma luz aí para os senhores, tá? Idade de testemunhos textuais, isso que eu ia explicar. Vamos lá. Exemplo. Vamos supor igual aqui. Eu tenho Isaías 7,14. Quem é que trata desse versículo, professor? Só o texto hebraico original? Não. Do texto hebraico surgiu várias traduções desse versículo. Exemplo, a Septuaginta. É isso que ele está tratando aqui, de antiguidade. O que nós temos de antiguidade? Nós temos a Septuaginta. Nós temos também os achados de Qumran, do livro de Isaías. Então quer dizer que para fazer a crítica textual, professor, uma exegese, se tiver o achado de Qumran tratando de Isaías 7,14, eu tenho que examinar também? Tenho que examinar. O manuscrito de Qumran, a Septuaginta, e se houver comentários, professores, comentários mais antigos a respeito dessa passagem, também tem que ser avaliado? Tem que ser avaliado o Targum, tem que ser avaliado o Targum dos livros dos profetas a respeito disso. Professor, e se com o passar do tempo, pessoas fizeram outras traduções do texto hebraico para a língua grega, igual a Septuaginta, a respeito dessa passagem de Isaías? Tem que ser averiguado também? Tem, chamado de suas devidas recensões. Que existiu a recensão de Áquila, Símaco e Teodócio e a Hexapla de Orígenes. Tem que analisar também? Tem que analisar. E aí, professor, e se a patrística, os pais das igrejas, depois dos apóstolos, fizeram citação de Isaías da forma que eles fizeram? Tem que fazer citação também? Tem que fazer citação deles também. Ou seja, a crítica textual
você tem que pegar todas as ferramentas de quem disse aquilo. Quem? Você tem que procurar o quem. Quem foi que falou a respeito de Isaías 7,14? Tem 100 pessoas. Vai ter que averiguar 100. Se ninguém resumiu o trabalho do 100, vai ter que estudar o que os 100 falaram. Dá trabalho? Por isso que o livro de um versículo deu 169 páginas. Então, entenderam agora o que é a crítica textual? Então, eu tenho que fazer evidência externa. Continuo. Além da datação, você tem a quantidade dos materiais. Eu falei, vamos supor, 100 pessoas citaram Isaías 7,14. Tá, mas de qual período eram eles? De quando? Ah, professor, uns 50. Parece que era de 50 a.C. Só que aí tem uma tradução, professor, que foi feita em 284 a.C. Aí o achado de Qumran, professor, é de 150 a.C. Aí depois vem os pais das igrejas de 200 depois de Cristo. Aí existem mudanças muito significativas. Por quê? Geralmente, dentro da evidência do manuscrito, se dá prioridade. Quanto mais antigo é o manuscrito, mais próximo está do período quando a pessoa escreveu. Exemplo. Estou aqui em 2024. O professor Marcos, daqui 3 anos, vai e copia o meu livro. Daqui 3 anos. Aí alguém vai copiar o meu livro daqui 20 anos. E outro vai copiar o meu livro daqui 150 anos. Para quem eu darei prioridade? Ao livro de 150 anos, de 50 anos, ou o professor Marcos copiou o meu livro depois de 3 anos? Quem eu dou preferência? Quem mais próximo está de mim? De quando eu escrevi? Quem é? É o que escreveu depois de 3, 50 ou 150? Não. Quem é, professor Marcos? Me ajuda aí. Mais antigo, pô. Isso, o professor Marcos. Então, dentro da crítica textual, que você tem os códices, você tem os comentários, o que seja, tudo aquilo que possa elucidar a sua informação a respeito do versículo, você sempre dará prioridade quem mais próximo está de quem escreveu. Isso é uma garantia 100%? Lógico que não, porque é área de humanas, não é área de exatas. Possa ser que o Marcos, infelizmente, depois de 3 anos do meu livro, ele foi e colocou tudo no seu vocabulário depois de 3 anos. E que arroz com feijão, que o professor Sabino vai se lascar, eu não gostava desse professor inchado, aqui é feijoada. Aí alguém parou assim, rapaz, ouvi tanto falar desse Fábio Sabino, peraí, parece que ele era descendente de judeu. Comendo feijoada? Não, tá errado isso aí, rapaz. Eu acho que o copista se equivocou, porque um judeu não comeria feijoada. Aí despertou o quê? Aí chamada crítica interna. Alguém ouviu falar da minha trajetória, ficou sabendo que era descendente de judeu e que eu não comia feijoada. Então, opa, não, feijoada não é, tá errado. Então vamos ter que ir atrás. Não, será descendente de judeu? Aí então eles vão atrás para descobrir realmente. Estão entendendo agora a evidência externa e a evidência interna. Bom, dentro do Antigo Testamento, para concluirmos, além da evidência externa, que é a idade dos testemunhos textuais, olha o tanto de questões. Agora, evidência interna. A lição mais difícil sempre será preferencial e sempre vai prevalecer. O que é isso, a lição mais difícil? Lectio difficilior, professor. Vou explicar isso aqui. Exemplo. O que eu falei para os senhores? Que eu comia arroz, feijão. Só que a pessoa não sabia que era o nome de um prato. Aí a pessoa vai harmonizar arroz e feijão. Se eu colocar arroz e feijão, qual que é mais fácil de entendimento, professor? Como é que é? Qual que é mais fácil de entendimento? Eu falo arroz, feijão e feijão. Qual que é mais fácil de entendimento para a nossa cultura hoje? Arroz e feijão, ou arroz com feijão. Ok. Então, qual que eu vou dar como original da minha vontade? Arroz e feijão? Não, porque é fácil o teu entendimento. Então, qual a palavra correta que eu teria que destacar como sendo a probabilidade daquilo que eu escrevi? Arroz, feijão. Arroz, feijão. Por quê? É mais difícil o entendimento. E tudo que é mais difícil o entendimento, a probabilidade de ser original e verdadeira é melhor. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência do quê? De harmonizar com o seu tempo e com a sua cultura e com a sua linguagem. Exemplo também. Professor Marcos, eu como arroz, feijão, bebo coca. Eu escrevi como arroz, feijão e bebo coca. Aí a pessoa,
Professor Fábio Sabino come arroz e feijão e toma suco de uva. O que aconteceu aí agora? Ele mudou. Ele mudou. Ele alongou e modificou. Então, outra regra da evidência interna. Quanto mais curta a oração, mais difícil, complicada, melhor tem a probabilidade de ser original. Porque quando a pessoa ela procura harmonizar, ela procura inserir palavras para dar um sentido melhor. Logo, o que eu estou fazendo com a oração? Estou alongando a oração. Então, se você tem três manuscritos, que um traz apenas 5 palavras, o outro traz 7, o outro traz 12 palavras, qual a probabilidade do manuscrito ser melhor? Aquele que trouxe 5, 7 ou 12? Aquele que trouxe 5. Porque aquele que trouxe 7 já está parafraseando. Aquele que trouxe 12 palavras está parafraseando muito mais, está harmonizando muito mais, está fugindo muito mais daquilo que o escritor originário quis escrever. Isso é crítica textual dentro da evidência interna agora. Então, a crítica textual trabalha com a evidência externa, que é a quantidade de manuscrito, a sua datação, o seu tipo textual. Isso eu vou trabalhar com vocês no Novo Testamento, tá? Então, isso é evidência externa. A evidência interna, ela vai trabalhar com o conteúdo da oração, com vício de linguagem, com orações curtas, com orações dificílimas de interpretação. Por isso que existe chamado os rapax legomenon. Por que existe o rapax legomenon? São justamente vocábulos que os copistas não conseguiram entender o seu respectivo significado. Então existem, se não me falha a memória, mais aproximadamente 2.000 rapax legomenon, tá? Alguma questão? Pode falar, professor Marcos? Isso no Novo ou no Antigo Testamento, professor? No Antigo Testamento, de 2.000 rapax no Antigo. Certo. Pode continuar. Okay. Não sei quem perguntou aí, gente, veja bem. Existe chamado as traduções. Onde está o problema? Por mais que eu tenha a tradução, essas traduções nem sempre eu tenho a reconstrução da probabilidade do que é melhor textual. A crítica textual, ela quer oferecer o que é provável como original. Como? Porque o original não existe. O original é aquilo que saiu do escritor, do autor original, tá? Isso seria o original. Não existindo, existem as suas variações, por isso que não existe original. Por quê? Porque existem as variantes, tá? Então, sempre a historinha eu coloquei do que eu gosto de comer. Arroz e feijão, que é o nome de um prato cultural. Colocaram um ezinho, já mudou, eu não quis dizer arroz e feijão. Aí colocaram arroz, feijão e macarrão e por aí se foi. Então, existem chamadas traduções interlineares, só que as traduções interlineares não estão trabalhando com a crítica textual. Eles estão fazendo apenas tradução, tá? Dentre as traduções, eu recomendo também do professor doutor Écio de Faria Francisco, tá? Que ele tem a sua tradução interlinear. Tá aqui, ó. O versículo 11 que eu tinha colocado, vai Omer Elohim, aqui, ó. Ele vai traduzir ao pé da letra, ó. E disse Deus que germine, tadishe, haaretz, a terra, tá com o artigo aqui, a terra, desce, relva tenra, esev erva, maziriach. O que produz semente, zera semente, etz, a. Ele aqui, ele subentendeu que é sem conjunção. Sorete de Faria Francisco, tá? Árvore de, no relação de construto, peri, fruto, eu colocaria fruto de, não, desculpa, peri, tá certo? A sé, a que faz, peri, fruto, novamente, conforme a espécie dele, leminor, aí você tem asher que, aí você tem zaror, vo, você tem o makef, com relação de construto, a semente dela nela, al haaretz, novamente aqui você tem o makef, trazendo a relação de construto, aí você tem o encerramento da oração, atnai siluk, aí você tem um sof pasuk, aí você tem sobre a terra, al sobre, haaretz, terra, vayerich ren, e aconteceu assim. Então isso aqui é a tradução ao pé da letra, então se você, aqui é a paráfrase, tá? Aqui ele vai trazer a paráfrase. E disse, produz a terra relva, ervas que desçam semente, árvores frutíferas que doem fruto segundo a sua espécie, tá? Aqui você tem um parafraseamento, e aqui você tem a tradução literal. Então, se alguém quer algo literalmente, aí são as Bíblias interlineares, tá bom? Que é outra ferramenta também para aqueles que trabalham com a exegese. Então, ficou claro aí? Ah, outra coisa, professor, para não esquecer, a ferramenta, gente, que eu faço uso do Antigo Testamento para a crítica textual, que eu já mostrei aqui, é justamente a obra, deixa eu pegar aqui,
Aqui, é de quem que é essa obra aqui? Tá aqui, gente. É de Emanuel Tove, tá? Emanuel Tove, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Tradução de quem? Écio de Faria Francisco. Ficou claro, então, gente, o que é o Antigo Testamento? Beleza? Aula? Ok, Antigo Testamento foi. Agora vamos para o Novo Testamento? Agora vamos ver como que é a crítica textual no Novo Testamento. Então, para quem quiser depois, gente, estudar mais o Antigo, tem o meu manual de exegese, que é uma crítica que eu faço em Ezequiel 28. Aqui eu uso todas as ferramentas para fazer a exegese em Ezequiel 28. Ou se você quiser também, pode adquirir meu livro Jesus Nasceu de uma Virgem, que aqui nesse eu faço a crítica textual. Tá? Não quis colocar aqui manual de crítica textual para não atrapalhar, para não dizer que é muito técnico, tá? Mas está aqui, ó. Quem quiser um livro crítica textual, técnico ao mesmo tempo simples, o diálogo, tá aqui. Jesus Nasceu de uma Virgem, que aqui eu explico, tá bom?